Olá, está começando o Câmara Repórter segunda edição, trazendo as principais notícias da Câmara de Vereadores e da nossa capital nesta quinta-feira, 13 de abril. Veja os destaques desta edição. Após a Assembleia, servidores da saúde do Estado decidem suspender a paralisação. A Câmara Municipal manteve o veto parcial do Executivo ao projeto da vereadora Brisa Braque, que trata de campanhas permanentes de formação de profissionais da educação no combate à violência contra a mulher. A Câmara Municipal de Natal está disponibilizando 46 vagas para o concurso. A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 18 de junho. A América pode anunciar ainda hoje Tiago Carvalho como novo técnico da equipe. Aqui no estúdio, a entrevista é com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. Entre os assuntos, vamos conversar sobre as dificuldades orçamentárias nas prefeituras potiguares. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. Depois de 2 dias, chegou ao fim a greve dos servidores da saúde do Estado. A categoria definiu pela suspensão do movimento grevista em assembleia nesta quinta-feira. Edesiane Moreno tem mais informações. Em assembleia realizada nesta quinta-feira, os profissionais da saúde do Estado, que estavam em greve desde a última terça-feira, resolveram retomar as atividades. A maioria decidiu suspender a paralisação, mas seguir com o calendário de atividades de mobilização e também ficar em estado de greve. A categoria tinha uma pauta com 19 reivindicações e na última quarta-feira, dia 12, o governo do estado apresentou propostas para o encerramento da greve. Entre elas está o pagamento de progressão de nível a partir de maio, implementação de gratificação de incentivo e adicionais de insalubridades. Também garantiu aos servidores aumento entre 60% a 75% nas diárias durante as viagens a serviço da CESAP. Além disso, prometeu que outras propostas, como a tabela de pagamento das perdas salariais, voltarão a debate no mês de junho. E ainda falando em saúde, neste sábado tem dia D de vacinação em todo o estado. Simone Silva tem os detalhes. No Rio Grande do Norte, o dia D de multivacinação contra a influenza, Covid-19 com imunizante bivalente e febre amarela ocorre no próximo sábado. Saiba quem deve se vacinar. Contra a febre amarela, o público-alvo são pessoas com a idade entre 9 meses e 59 anos. Já os grupos prioritários de vacinação contra a influenza são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Para a população indígena e pessoas com comorbidades, a vacina está indicada para crianças de 6 meses a menores de 9 anos. Trabalhadores da saúde dos serviços públicos e privados, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários e população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade. Ainda adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas. Os grupos prioritários para vacinação bivalente são idosos de 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, além de funcionários do sistema de privação de liberdade. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram reforçadas as distribuições dos imunizantes. São 156 mil doses para a influenza, mais de 20 mil para a bivalente, cuja cobertura vacinal é de 90%, e 20 mil doses para a febre amarela, com meta de 95%.
Natal recebeu nesta quinta-feira a segunda edição do Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo. Durante todo o dia, no auditório do Hotel Holiday Inn, aconteceu a segunda edição do Fórum de Governança, Gestão Pública e Cooperativismo do Rio Grande do Norte. O evento foi direcionado para prefeitos, controladores, procuradores e secretários. O objetivo principal do fórum era discutir políticas públicas voltadas para o município e informar os gestores que existem vários serviços que podem ser prestados por cooperativas. Os exemplos, modelos, formas de atuação de cooperativas a nível Rio Grande do Norte, a nível nacional, e que pudesse ali estar discutindo e mostrando soluções para as problemáticas públicas. Esse ano, 550 gestores de 126 municípios participaram das palestras, mesas redondas e debates. Pela segunda vez, gestores da cidade do Rio do Fogo participaram do fórum e reconheceram que iniciativas como essa servem para trocar experiências, obter conhecimentos e ter mais segurança nas atividades que serão desenvolvidas em várias áreas da gestão pública municipal. É uma forma de contratação que a gente vai estar cooperando, ajudando uns aos outros, ao mesmo tempo vai estar ajudando ao município a questão financeira também, que é uma preocupação que a gente tem enquanto gestor da parte da educação. Nós precisamos a todo tempo estar buscando conhecimento para ter mais segurança nas decisões. Nós esperamos que mais prefeitos, mais gestores tenham acesso à informação, que conheçam os serviços que as cooperativas podem prestar e que contratem, levem cooperativas para o seu município para poder ajudar na gestão pública. Os concurseiros estão se preparando para a prova do concurso da Câmara Municipal, que será aplicada em menos de 2 meses. São mais de 40 vagas para os níveis médio e superior. A nossa equipe foi a um cursinho da cidade pegar algumas dicas para quem vai concorrer às vagas no quadro de servidores do Poder Legislativo. Magali Nunes é concurseira de longa data. Neste ano, uma das metas dela é ser aprovada no processo seletivo da Câmara Municipal de Natal. O concurso oferece vagas de nível médio e superior. O recebimento do edital da Câmara Municipal com certeza trouxe novos ares. São novas possibilidades, novas opções de trabalho e de efetivação nos serviços dos concurseiros que estão na luta há muitos anos. Eu fiz o concurso da Assembleia, estou concorrendo também agora ao concurso estudando para o concurso do TJ, e a chegada do edital da Câmara Municipal nos deixou bastante felizes, porque, como eu já disse, é a possibilidade, abre um novo leque de opções de trabalho para as pessoas que estão nessa luta, O proprietário deste cursinho da cidade apontou as vantagens do edital do concurso da Câmara. Primeiro ponto, uma empresa séria, com credibilidade, a FUNCERN. Então nós temos uma empresa. Isso é extremamente importante para o aluno se sentir seguro da lisura do certame. Então, primeiro ponto desse concurso, do edital da Câmara Municipal, a banca organizadora, a FUNCERN. Segundo ponto que nós observamos, a carga horária. Então, o candidato precisa trabalhar 30 horas semanais. Isso dá a possibilidade dele continuar uma graduação, pós-graduação, ou até mesmo estudar para um outro concurso. Sim, muitos servidores públicos são alunos nossos que querem passar em um outro concurso. Então, há essa possibilidade também. Além do edital ter vindo com um conteúdo programático, número de disciplinas bem menor. A Câmara Municipal de Natal está disponibilizando 46 vagas para o concurso. O salário inicial para o cargo de nível superior é de R$ 2.949. A previsão é de que a prova seja aplicada no dia 18 de junho. O edital da Câmara Municipal de Natal veio num momento muito bom, porque muitos alunos eles começaram os estudos no final do ano passado para o concurso da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte. Logo que terminou, tivemos a publicação do edital do Tribunal de Justiça. Então, muitos alunos que não lograram êxito na Assembleia continuaram seus estudos para o TJ. E agora nós tivemos a publicação do edital da Câmara Municipal de Natal. E muitos desses alunos que já vêm desenvolvendo esse conhecimento, claro que eles irão fazer o concurso da Câmara Municipal, sim. As provas para o cargo de nível superior terão questões de língua portuguesa, lógica e conhecimentos específicos. Já para nível médio, ao invés de lógica,
entram as questões de informática. Para o cargo aí de analista legislativo, né, a gente vai ter aí uma cobrança de, por exemplo, da parte de administração pública, de arquivologia e do nosso regimento interno, assim como disciplinas como português, né? É um concurso que há muito tempo a gente já esperava, é um concurso de grande expectativa, né, para toda a comunidade aí concurseira. Para os vereadores e para a banca organizadora do concurso, o certame vai qualificar ainda mais o quadro de servidores efetivos da Casa. Temos a necessidade de ter servidores efetivos e concursados em áreas estratégicas da Câmara. Engenharia, civil, engenharia de TI, economia, redação de atas, redator de atas. Tem também para contador, para a parte orçamentária da Câmara. É o primeiro concurso de cargos gerais. Antes deste concurso, teve o concurso de procurador, que nós fizemos, e teve o concurso para a Guarda Municipal. Algo que vai vir de engrandecer muito a Casa, a Câmara Municipal de Natal, onde vai valorizar aqueles profissionais, na maioria das vezes estudantes, que estão em casa se preparando para os concursos da nossa cidade. Lembrando que as inscrições estão abertas e podem ser feitas no site, anote aí, funcerne.br. E depois do intervalo, você vai conferir os destaques da sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quinta-feira. Voltamos em instantes. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. O governo federal prorrogou até o próximo dia 24 o prazo para governadores e prefeitos atualizarem informações sobre obras paralisadas na plataforma Mãos à Obra. Em nota, a Casa Civil informou que os empreendimentos inacabados que já tiveram seus dados atualizados na plataforma começarão a ser avaliados pelos técnicos. Essa atualização é necessária para que a União possa disponibilizar os recursos necessários para a finalização de cada serviço, o que será feito por meio de uma medida provisória atualizando os valores das obras inacabadas. Essa iniciativa prevê a retomada da execução de equipamentos sociais em diversas áreas essenciais, além das unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui em Natal, por exemplo, temos como maior situação disso a obra de macrodrenagem da Avenida Jerônimo Câmara, que fazia parte dos projetos estruturantes de Natal para receber a Copa de 2014. O serviço está paralisado há anos e o principal entrave, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, é a falta de recursos para a atualização dos valores da obra. Então fica esse recado dado aí aos gestores. Agora vamos às notícias da Câmara. Veja os destaques da sessão ordinária realizada na tarde desta quinta-feira. A Câmara Municipal manteve o veto parcial do Executivo ao projeto da vereadora Brisa Braque, que trata de campanhas permanentes de formação de profissionais da educação no combate à violência contra a mulher. A autora lamentou a decisão. O nosso projeto tratava de todo um processo de capacitação. A emenda vetada tratava da equipe multidisciplinar para realizar essa capacitação. Infelizmente, hoje, a Câmara Municipal, inclusive no movimento que não é cotidiano desta casa, porque esta casa sempre vota a favor dessas matérias, mas infelizmente hoje manteve essa decisão do veto. Infelizmente, quem sai mais prejudicado são os nossos alunos e alunas, assim como os professores e professoras. O líder do governo no parlamento explicou que a emenda foi rejeitada em virtude da invasão de competência do legislativo a assunto de exclusividade do executivo. O projeto em si ele foi aprovado, agora só o artigo 2, que houve o veto parcial do artigo 2, porque ele fere a lei orgânica no município no seu artigo 55, no inciso 6º. Essas ações ela é pertinente ao poder executivo e o legislativo ele não podia entrar
nessa seara. Também mantido o veto do Executivo a 2 emendas dos vereadores Brisa Braque e Ranieri Barbosa no projeto de autoria do próprio Executivo, que estabeleceu regras para o trabalho dos ambulantes. A nossa emenda tratava justamente de um acontecimento infeliz, mas que é verdade, que é os casos de recolhimento de materiais dos ambulantes. E a nossa emenda dizia que na primeira apreensão esse material fosse devolvido, que ele só fosse de fato recolhido e ficasse de posse, né, da prefeitura nos casos de reincidência. Então essa emenda, infelizmente, foi vetada, a Câmara manteve o veto, os ambulantes de alguma forma também serão prejudicados. Falta de estacionamento, camelódromo, muitas deficiências na estrutura, ocupação irregular das calçadas. Esses são os maiores e graves problemas no bairro do Alecrim, o maior centro comercial de Natal. E para debater o futuro do bairro, a Câmara realiza amanhã uma audiência pública. O tradicional bairro do Alecrim completa em 2023 112 anos de história. Mas apesar de ser um dos principais centros comerciais da cidade, conhecido pela variedade de lojas e produtos oferecidos, os comerciantes enfrentam sérios desafios em seu dia a dia. O camelódromo, que as estruturas são muito antigas, acho que tem uns 35 anos, se brincar mais, e está precisando se fazer alguma coisa, adequação, espaços. Na época que esse camelódromo foi feito, ele foi feito numa situação para melhora. Só que essa situação de hoje está ultrapassada. A reforma do camelódromo, né, ela já se estende por algum período, que a gente acredita que não pode mais se estender, tá? Porque senão o Alecrim ele vai se tornar talvez uma ribeira daqui a uns anos e vai começar a acontecer o que vem acontecendo na Cidade Alta. Então a gente não quer deixar esse momento chegar, né, para que a gente perca cliente, que já vem perdendo de alguma forma com concorrência da internet, com a concorrência de outros bairros que estão também tendo, digamos assim, um fomento de lojas âncoras, né, além de supermercados e shoppings, que também são nossos parceiros e ao mesmo tempo concorrentes. E dessa maneira a gente pensa em infraestruturar também a questão do estacionamento, que é uma das demandas mais sérias do bairro do Alecrim. Para Matheus Feitosa, presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, é preciso que a população seja melhor informada sobre o uso do espaço público. A movimentação nas ruas e calçadas aqui do bairro do Alecrim é bastante intensa. Mensalmente, cerca de 3 milhões de usuários costumam circular no bairro. E a principal reclamação é justamente sobre estacionamento e desorganização. Quem é que pode utilizar o espaço público? Qual é a permissão que ele tem que buscar? Qual a secretaria? Onde é que ele tem que se informar para poder colocar alguma coisa ali no espaço público, seja na calçada ou na rua? Qual o tamanho do quiosque, do box ou do trailer que ele pode usar, ou do carrinho que ele pode usar, se ele for camelô ou ambulante. Então essas informações a gente precisa divulgar ainda mais. Mas é a questão de organização mesmo de trânsito aqui. Eu acredito que seja isso, assim, as ruas, né, lixo. Jane Rocha é camelô no Alecrim há 23 anos. É da venda de acessórios automotivos que sai a principal renda da família. Jane se preocupa com o futuro do bairro caso os problemas estruturais que dificultam o acesso dos clientes não sejam resolvidos. Aqui está precisando de N melhorias. Uma delas que a gente visa muito, principalmente na época de chuva, é a drenagem de bueiros e esgotos, o ampliar de estacionamentos, que demais é necessitado aqui, para que o quê? Para que o cliente possa transitar melhor, para que a gente possa fazer as vendas dando mais comunidade ao cliente, porque ele às vezes compra rapidinho porque não tem onde estacionar. Atualmente, cerca de 25 mil empregos diretos são gerados pelas 5 mil empresas instaladas no bairro. Além disso, o Alecrim gera uma movimentação financeira de 3,5 bilhões de reais por mês. Ainda segundo o presidente, é preciso união de todos os segmentos com a ação do poder público para pensar soluções que garantam o melhor funcionamento do maior bairro comercial de Natal. Nós esperamos que a gente consiga, em conjunto com os camelôs e ambulantes, com os feirantes, com os gestores públicos, né, com os moradores, com o apoio também dos clientes e dos lojistas, comerciantes de uma forma geral do Alecrim,
que a gente consiga melhorias para que a infraestrutura do bairro seja mais confortável, mais segura e que a gente consiga atender nossos clientes de uma melhor forma. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Todo mundo tem uma parcela aí de culpa, de falha do que vem acontecendo e essa audiência pública, né? Essa ideia de unir as pessoas, essa ideia da gente começar um novo processo de trabalho no bairro do Alecrim é justamente para a gente colocar no papel agora o que é que a gente pode fazer de concreto a curto prazo, a médio e a longo prazo. Tem que se debater isso, tem que levar isso para essa audiência para ver se faz alguma coisa aqui em volta do Alecrim, porque o Alecrim está pedindo socorro. A audiência é proposta pelo vereador Kleber Fernandes e vai ser nesta sexta, a partir das 10 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal. Vale a pena conferir. Agora vamos de esporte. O América Futebol Clube tem um novo técnico, mas quem fala para a gente sobre essa novidade é o comentarista esportivo Pedro Neto. Pois é, Larissa, a direção do América Futebol Clube ainda não confirmou, mas não se fala em outro nome a não ser Thiago Carvalho, ex-técnico do Caxias do Rio Grande do Sul, como novo comandante do América Futebol Clube. O treinador já pediu demissão do Caxias e os próprios diretores do Caxias disseram que ele estava deixando o Clube Gaúcho justamente porque tinha recebido uma proposta do América Futebol Clube para comandar a equipe rubra na Série C. Acredito, se não hoje ainda, no mais tardar amanhã, a direção do América deverá estar anunciando o Thiago Carvalho. Detalhe, fez um belíssimo trabalho no Caxias, comandou a equipe por quase um ano. Apenas 4 derrotas em 330 dias no comando do Caxias. Nessas 4 derrotas, uma delas foi justamente para o América, aqui em Natal, quando perdeu a vaga para a Série C para o próprio América, por 3-1. Então, resta agora ao torcedor rubro torcer para que a direção possa confirmar o nome do técnico. E daqui a mais um pouquinho só, no mais tardar 1h30, 2 horas, Frasqueirão, com ABC e Grêmio. Essa história eu conto amanhã aqui na TV Câmara. Um grande abraço a todos e até breve. É isso aí, Pedro. E todos os detalhes dessa partida pela Copa do Brasil de ABC e Grêmio, vocês vão conferir no Câmara Esportiva a partir de 1h15 da tarde desta sexta-feira. A seguir, você vai conferir uma entrevista com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. As dificuldades orçamentárias das prefeituras potiguares estão entre os assuntos dessa conversa. Não saia daí, voltamos já. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Estamos de volta com o Câmara Repórter e já recebemos aqui nos nossos estúdios o prefeito de Lagoa Nova e presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. Presidente, seja bem-vindo ao Câmara Repórter aqui para a gente falar dessa pauta dos municípios. Eu que agradeço, Larissa, pelo convite. Sempre é uma honra estar conversando com a imprensa, especialmente com o Câmara Repórter, né? Conversando com a Câmara de Vereadores do município de Natal e dos municípios do interior. Então, para a gente é um motivo de honra. Presidente, recentemente, agora no fim do mês de março, os prefeitos do Brasil participaram da tradicional Marcha dos Prefeitos no Congresso Nacional, lá em Brasília, apresentando uma série de pleitos dos municípios. Qual a pauta central dessa marcha para os municípios? O pleito central dos municípios é a questão do bolo orçamentário, do bolo de receitas da União, que detém mais de 68% de tudo que ela arrecada no INPI, que é o imposto do produto industrializado, do imposto de renda, e os municípios ele fica com apenas 22,5%, os estados com 18%. Então, a União detém essa maior massa arrecadatória. Então, o que os municípios pleiteiam, por ser de justiça, tendo em vista que as pessoas
que pagam impostos nos municípios. E é nos municípios que tem a necessidade de maiores serviços, na saúde básica, na educação básica, na infraestrutura. Portanto, os municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, com suas federações, pleiteiam junto à União essa possibilidade de ampliarmos um pouco mais e de forma gradativa a questão da divisão da arrecadação do FPM, que no Fundo de Participação do Município, para que os municípios tenham condições de arcar com os seus serviços na base. Qual seria a principal alteração dentro dessa proposta, né, vindo pela reforma tributária, prefeito? Há uma questão sendo discutida e os grandes municípios eles estão atentos a isso, porque é a questão do ISS. Sim. Né? É uma pauta que tem se aberto essa discussão. Grandes municípios, ao título da nossa capital aqui de Natal, ela pode não perder, deixar de ganhar, vamos usar o termo correto assim, ela pode deixar de ganhar alguma coisa, mas é importante que Natal participe dessa frente, porque se os municípios lá do interior, lá do oeste, lá do Seridó, lá do Mato Grande, da região central, possuírem, por exemplo, uma saúde básica mais ampliada, isso desafoga a questão das necessidades dos munícipes aqui da Grande Natal ou do município do Natal. Então, é portanto que eu acredito muito que a participação do prefeito Álvaro Dias, e ele está afiliado, o município de Natal está afiliado à Federação dos Municípios, ele abraça também essa pauta, que é importante, como eu volto a dizer, para as pessoas nas cidades. E no caso do FPM, atualmente, qual é a principal questão envolvendo? Tem havido queda de repasses, está havendo também uma questão judicial também que houve no início do ano a respeito de perda de repasse por parte de alguns municípios. Como é que está essa questão hoje? Olha, a perda de repasse dos municípios foram 27 municípios que, com o resultado do censo de 2022, perderam população. Natal perdeu, mas ficou dentro da sua faixa, porque a divisão do FPM com o Natal é diferente dos demais municípios. Municípios 0,6, 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 e assim por diante, ele pertence a uma faixa populacional. Então, alguns municípios, eles ficaram, no caso, os 27 municípios que tiveram um resultado populacional diferente, a menor daquela faixa que ele pertence, então ele passa para a faixa de baixo. E aí foi um problema sério, porque municípios importantes de regionais. Nós estamos aí falando de Currais Novos, de Pau dos Ferros, né? Municípios que perderam essa população diante da mobilidade demográfica, e isso, dentro da pauta que nós, na Marcha dos Prefeitos, estávamos reivindicando, é que a Lei 139/2022, ela tenha as suas ações de mudança de faixa de forma gradativa. 10% durante 10 anos, a cada ano, 10%, porque o censo ele acontece a cada 10 anos. E aí seria uma forma dos municípios se adequarem ao seu orçamento, às suas despesas. Nós que estamos à frente dos municípios sabemos a exigência de cargas salariais, da questão salarial, de categorias, da questão das exigências na saúde básica, na infraestrutura, no transporte escolar, enfim, são uma série de serviços que são prestados pelos municípios de todo o Rio Grande do Norte, do Brasil, que precisa, quando perde uma população, se adequar a esse orçamento. Com certeza, né? Para não ser uma perda abrupta, né? De um ano para o outro nos orçamentos municipais. E por outro lado também, Larissa, é bom acrescentar que no Rio Grande do Norte houveram 8 municípios que aumentaram a população. Então, essa alteração que a Marcha dos Prefeitos pleiteou, que a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, está pleiteando junto ao Parlamento e ao próprio governo federal, é de que aconteça uma emenda a essa lei complementar 139 para o seguinte: aqueles municípios que possuem, que com o resultado do censo se apresentou com uma população que faça mudar de faixa, que essa mudança seja automática. E aqueles municípios que perderam população, que a perda seja gradativa a 10% a cada ano por 10 anos. Como assim, Luciano? De repente, o município que ganha imediato e o município que perde parcelado? Como assim funciona? Ora, vamos dar um exemplo aqui de Extremóis, município aqui vizinho da capital. O município de Extremóis, ele tem uma população no censo, no último censo, de, por exemplo, 22 mil habitantes. Hoje ele se apresenta com 60 e tantos mil habitantes. Nesse censo que ainda está para concluir, né? Que está para concluir agora no final de abril. Lógico que uma prefeitura que recebe um recurso equivalente para atender uma população de 22 mil habitantes, 20 mil habitantes, ela não tenha o capital, os recursos para dar uma assistência
básica a 60 mil habitantes. A conta não fecha. Então, é importante que isso venha imediatamente. Mas como assim? É a União quem vai entrar com esse recurso? Não. Os municípios ele fica com 22,5% e é rateado entre si com essa tabela, sim, de acordo com o índice demográfico, ou seja, com a população dessas cidades. E a gente está falando aqui de toda essa questão da pauta que o senhor está falando, que recai massivamente em cima da questão orçamentária, né? Enfim, sobre perda e ganho de receitas, presidente, mas a gente, quando fala dessa questão das receitas, por exemplo, a gente vê aí que nesta quarta-feira se encerrou a greve dos professores no estado, mas tem muitos municípios ainda travando vamos dizer assim, uma batalha com os sindicatos, né? Reivindicando, por exemplo, essa implantação do piso dos professores, que é um reajuste anual que se coloca. E qual o posicionamento da FEMURNE em relação a essa situação? Por exemplo, aqui em Natal, a gente acompanha na Câmara Municipal, até através mesmo do posicionamento dos vereadores da casa, né, da cobrança da implantação do piso, que já há mais de um ano não é cumprido pela Prefeitura de Natal. A gente sabe também, pelo interior do estado, na Prefeitura de Mossoró, professores estão fazendo greve também reivindicando isso. Qual o posicionamento da FEMURNE? É muito importante, Larissa, que os vereadores tenham conhecimento dessa causa municipalista. Nenhum prefeito é contra o piso salarial do magistério, da enfermagem. Longe disso. Os prefeitos eles almejam muito oferecer um bom salário para seus servidores. Isso é unânime entre os 167 municípios do Rio Grande do Norte, inclusive do prefeito Álvaro Dias. Mas o que a gente quer deixar claro que a pauta municipalista é o seguinte: se a União indica um salário para uma determinada categoria, que ela diga e forneça a fonte de receita que vai custear, que vai garantir o pagamento desse salário todos os meses. Porque você, no caso do MEC, quer colocar uma portaria contra, inclusive, a atual lei do Fundeb, dizendo que um determinado valor é o piso do magistério, isso não tem embasamento legal. A Confederação Nacional dos Municípios, ela já explicitou uma nota, deixando isso claro, no dia imediato à promulgação dessa portaria. E a nossa Federação dos Municípios, ela subscreve esse posicionamento da Confederação Nacional. Lógico, aqueles municípios que têm uma receita própria, que obtêm uma condição fiscal, obedientes, lógico, à lei de responsabilidade fiscal, e que conseguem ofertar aos seus professores de forma justa, deixar claro isso, eles que o façam. Mas nós estamos falando de outros municípios importantes, inclusive Natal, Mossoró, que não conseguem chegar nisso. Aqui no estado, o Fundeb, quem teria mais condição e menos condição de pagar um reajuste desse? A atual lei de Fundeb ela prevê o seguinte, que 70% do que se arrecada que tem desse fundo é para exclusivamente custear salários e prestação de serviços. E os outros 30% para investimento. O que acontece com muitos municípios é que ultrapassa esses 70%, vai a 80%, 90%, inclusive os prefeitos em alguns municípios têm que buscar recursos para complementar o total do Fundeb. Isso é uma conta que não fecha. Inclusive, tem muitas prefeituras que já ultrapassam o limite prudencial de 54% imposto pela lei de responsabilidade fiscal, gera outro problema, e que gera né? um problema fiscal e também pessoal para o prefeito, no CPF dele, pessoa física, porque ele passa a responder por improbidade administrativa, porque desobedeceu à imposição de uma lei que o responsabiliza fiscalmente. Olha só como é a situação. O prefeito, vamos só repetir, o prefeito, e é importante que os vereadores, eu fui vereador e levantava essa bandeira de forma, às vezes, até sem conhecimento, até porque muitos prefeitos não levavam essa informação para os vereadores, ou alguns vereadores, por dificuldade de acesso à informação, não tinha. Eu posso aqui revelar que é importante que os vereadores da oposição ou situação estudem a lei, todo o arcabouço do Fundeb, estudem a lei de responsabilidade fiscal, verifique como é que está o seu município, como é que ele está aplicando o gasto com o pessoal, se ele está com 48%, 49%, 51%, 53%, 54%, 70%. Para você ter ideia, quando eu assumi a prefeitura em 2017, eu encontrei o município com 73,16%.
muitos colegas advogados e profissionais da área diziam, Luciano, não assuma, porque você, no próximo mês, você já está respondendo um processo por improbidade, por você, a sua gestão está aplicando 73% e não 54%. Olha só a responsabilidade do prefeito. Mas aí a gente vem com aquela ânsia de resolver os problemas e fomos resolvendo. E hoje o município de Lagoa Nova está com um pouco mais de 51% e vai passar, ofereceu para a Câmara Municipal um reajuste de 7,5%. Os professores do meu município aceitaram, estão anunciando uma greve. De coração, isso para mim, eu acho que os professores estão corretos de reivindicar salário. E nós, prefeitos, por sua vez, não podemos ir de frente com os professores, e sim se juntar à Confederação Nacional dos Municípios para fazer com que a União, que disse que temos que pagar esse salário, nos dê a complementação. É preciso realmente equalizar essa situação, presidente. E, enfim, seriam muitos assuntos aqui, mas para a gente encerrar a nossa conversa aqui no Câmara Repórter, presidente, recentemente também, infelizmente, os municípios potiguares enfrentaram a onda de ataques criminosos e houve muitos prejuízos nos municípios aqui para a estrutura de várias prefeituras. Como é que tem sido esse diálogo também agora com o governo do estado, que anunciou um comitê para a reparação desses prejuízos? Como é que tem isso já foi iniciado junto à FEMURNE? A FEMURNE tem participado? Já no dia 14, nós estávamos na mesa desse comitê, convidado pela governadora, por toda a cúpula de segurança, participando das reuniões do planejamento de atuação do governo do estado. A governadora Fátima foi muito solícita à questão dos municípios que foram afetados de forma covarde. Por que eu falo assim de forma covarde? Porque imagine você aqui, Larissa, você em casa, atearam fogo nos ônibus escolares. Nós estamos falando aqui de recursos do Fundeb. 30% do que arrecada-se dos municípios no Fundeb anual não dá para comprar um ônibus, ou pouco mais de um ônibus de 300, 500 mil reais. E os prefeitos estão aí numa disputa de diálogo com os professores na questão salarial, reformas das escolas com problemas estruturantes. E aí você chega a ter que dar continuidade a um serviço de transporte escolar que é constitucional, um direito de ir à escola das crianças. Sim. Os prefeitos tiveram aí na veia vamos dizer assim, na veia do coração, os bens da educação, como ônibus escolares, ambulâncias, transportes da saúde, que o município de Coronel Ezequiel, por exemplo, o município aqui perto, uma frota inteira, frota né? completa de ônibus, ambulância, equipamentos, o município de Acari também. O prefeito Boba Marques, de Coronel Ezequiel, ele fez a parte dele de proteger os equipamentos, os transportes dele. Ele colocou todos os veículos no galpão fechado, jamais imaginava-se que alguém ia atear fogo ali. O meliante foi lá, perfurou a parede de trás, as pessoas guardando o portão, jamais iriam imaginar que a parede seria perfurada. Perfuraram a parede, adentraram na garagem e atearam fogo em 100% da frota do município. Como é que ficou a situação daqueles municípios? Das crianças que precisam ir à escola. Estamos falando do manancial de uma sociedade. Mas tem garantia de algum recurso? Então, o governo do estado, a governadora Fátima, foi muito solícita a esse nosso apelo. Procurou, e os prefeitos ajudando onde poderia alcançar de imediato o retorno desses equipamentos que foram danificados. A Receita Federal, que possui alguns veículos que são confiscados por questões de apreensão, de contrabando e etc. E a Receita já se prontificou em atenuar essa situação com alguns veículos. O ministro da Educação, por intermediação da governadora, pediu para que esses municípios afetados informassem ao sistema do PAR com esses eventos, para que eles lá consigam dar celeridade nesse fornecimento desses equipamentos. Mas convenhamos. Vai levar tempo, exatamente. E perde a população. Infelizmente, mas é bom saber que isso pelo menos já começou e está caminhando, né, para realmente se repor, na medida do possível, todos esses prejuízos. Presidente da FEMURNE, prefeito de Lagoa Nova, Luciano Santos, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter e sempre que tiver pautas importantes aqui que interessam aos municípios, nosso espaço está aberto. Eu quero agradecer essa oportunidade, um abraço a todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Natal, aos demais vereadores que vão chegar. É importante agora, juntos, todos nós unidos, buscar o desenvolvimento e a melhor forma de garantir
uma vida digna para as pessoas dos nossos municípios. E através do senhor aqui também, deixo meus parabéns a todos os prefeitos, que no último dia 11 foi o dia do prefeito, né? Realmente uma missão desafiadora. Obrigado. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência, sua companhia de sempre. E notícias atualizadas vocês acompanham no Câmara Repórter, primeira edição, às 1h50 da tarde, com Kleber Teixeira. Tchau!